Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez, pela graça de Deus, com a sua permissão e fazendo novamente esse trabalho, pedindo a Ele proteção, graça, inspiração e tudo que viemos fazer seja da tua graça, da tua vontade, que o que iremos falar seja direcionado pelo seu Espírito, que nada que viemos fazer possa ser motivo de problema na vida de ninguém, mas que o Espírito Santo venha falar a cada coração. Afinal de contas, estamos falando das coisas de Deus e isso é sempre. é, Devemos ter sempre cuidado, né? Zelo. Devemos estar sempre debaixo da sua graça, da sua orientação, para que tudo que viemos fazer seja realmente da vontade dele e de acordo com aquilo que ele quer. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo de escatologia e lembrando que da última vez, nós falamos um pouco sobre a introdução do livro, especialmente a questão da importância da, da data, porque a data faz o sentido da hermenêutica, da explicação, né? Por que não Nero e não Domiciano, pelo contexto todo do que o livro vai narrar, e essencialmente porque se João escrevesse o Apocalipse sabendo de tudo que já estava acontecendo, a profecia bíblica não teria o valor que a ela é acreditada, é devido, né? Por isso que eu fiz questão de falar sobre a data, sobre o contexto e dar a visão completa com os fatos históricos e com base na palavra. Hoje nós vamos entrar mais na Bíblia, no estudo da Bíblia e comentar em cima mais do texto. Antes, fazer uma ressalva a respeito de João. Né? João é o autor da carta do Apocalipse. E João é o personagem da Bíblia que viveu também o contexto de Mateus 23, 24 e 25, porque afinal de contas, quando Jesus proferiu esse sermão, ele estava presente, ele ouviu esse sermão, ele viu de Jesus toda aquela escatologia dos fins dos tempos e a escatologia dos nossos tempos. Só lembrando mais uma vez, eu sei que os irmãos já estão cansados de ouvir isso, mas sempre é bom lembrar que a escatologia dos fins dos tempos, chamada fins dos tempos, no contexto de Mateus 23, 24, é o fim daquela era, né? Início da nova aliança, fim do período da lei, início do período da graça. Então, João é o personagem principal. Eu vou lembrar alguns versículos que a gente já até falou aqui, como por exemplo, que está lá em Mateus 16, 28, Jesus reafirmando a questão da vinda do Filho do Homem no contexto de Mateus 24, a primeira vinda, e ele dizia então: garanto-lhe que alguns que aqui se acham experimentarão a verdade. Em outras versões, diga: em verdade eu digo. Antes que o Filho do Homem, antes de verem, quer dizer, essas pessoas não morreriam antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino, né? Então, como referência daquele texto de Mateus 24, Mateus 16 também é firme a isso. Mateus 23 vai dizer de que não passará essa geração. E é um texto muito importante para a gente lembrar aqui, é que se dizia a respeito de João, se comentava que João não morreria, João ia viver eternamente, né? João era um dos companheiros de Jesus, daqueles amigos mais íntimos, né, que estava sempre com Jesus, acompanhando Jesus, aqueles momentos mais difíceis, quando ele saía para orar, etc. E João 21, 23 diz o seguinte, falando a respeito de João: foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor, a boataria, a conversa, né, aquela fofoca, de que aquele discípulo não iria morrer. Isso se referindo a João. Os irmãos depois podem ler todo o capítulo de João 21, que nós vamos entender isso melhor. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, mas apenas disse, quer dizer,
ele achava, eles diziam que João ia ficar vivo para sempre, né? Jesus não disse isso, mas disse o seguinte, que eu deixei bem grifado em vermelho aí. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Jesus deixando então a entender para os discípulos que Jesus viria à sua vinda. E de fato, o último discípulo vivo, o último a morrer foi João. E João viveu o contexto do Mateus 24 e é convocado por Deus a escrever o Apocalipse, né? E dentro desse contexto, todo esse enredo, a gente vai então prosseguindo aqui, meditando no livro de Apocalipse. Sempre lembrando que disse João é o discípulo, viu Jesus falando em Mateus 23, 24, e agora ele vai viver os dias da revelação de Apocalipse. É bom a gente estar com isso em mente, para a gente sempre mentalizar essa história, um contexto só, né? A gente não está pegando aqui um texto isolado, solto, mas um contexto só da história. Apocalipse 1, então, dá início a esta revelação. A revelação. E aí o texto começa a dizer, revelação de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo se revela, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Perceba o que em breve. Aí então a gente vai criar problema para os irmãos que vão dizer, mas isso é no futuro, daqui a não sei quantos mil anos. Não, o texto começa a ser bem claro. Às vezes a gente não consegue enxergar exatamente, mas o texto vai dizer aqui que é em breve, e que em breve é logo. Não é muito tempo que as coisas que ele vai narrar vão acontecer, não, vão acontecer em breve. E o texto prossegue então, e ele enviou seu anjo para torná-la conhecida, ele revela, ele mostra para o povo, né, conhecida a João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Há uma palavra muito forte aqui em Apocalipse, que talvez muita gente teima em dar um sentido diferente ao Apocalipse. E é uma palavra que também nós, de certa forma, não a compreendemos bem, não a entendemos bem, ou de repente a gente não quer muito se preocupar com ela, que é a questão do testemunho. Perceba que no texto que a gente está lendo, ele fala de dois testemunhos, né? Ele fala do testemunho de Jesus Cristo e fala do testemunho de João, para que ele dê esse testemunho, né? Então é a primeira palavra que vai mexer muito com a gente no sentido da gente entender e viver. O que é dar testemunho de Cristo? Né? Muitas vezes a gente entende o testemunho como se a gente falasse de Cristo, mas isso não é testemunho? De certa forma de você mostrar a sua vida que é diferente dos outros, isso também não é testemunho? Mas o sentido mais amplo, o sentido mais profundo da palavra vai muito mais além do que isso, né? E Apocalipse tem muito a nos ensinar a respeito do que é o testemunho, porque ele fala justamente da revelação de Jesus Cristo, do testemunho que devemos dar e do testemunho que Jesus deu, né? Como testemunho de Jesus, para que esse testemunho que Jesus deu, ele também se reflita na nossa vida de testemunho como servos dele, tá bom? E aí a gente continua então no texto. A palavra testemunha no grego, original grego, é martúria, que seria traduzida para o nosso português como martírio. Martírio é o sentido sinônimo de testemunho. Então, quando o texto fala de testemunho, ele está falando de martírio. E martírio, se nós somos chamados, como coloquei aí, para dar testemunho de Cristo, então o que o texto está nos conclamando, está nos convocando, está nos ensinando, é exatamente isso. Nós somos chamados para viver e morrer por Cristo.
E aí é que é o problema, né? Quando a gente fala de viver, tudo bem, mas morrer por Cristo é uma coisa que no Evangelho, nos dias de hoje, não está muito na moda, né? Hoje a gente está muito interessado na vida boa que o Evangelho pode nos dar, as promessas, as bênçãos, mas sofrimento e aflição ninguém quer. Mas o sentido amplo, profundo, mais direto do que seja testemunho é justamente viver o martírio, que é o que? Somos chamados para viver e morrer por Cristo. Ou no sentido mais amplo é dizer fazer aquilo que Jesus fez por mim. Por exemplo, o que Jesus fez por mim? Ele morreu, ele se entregou, ele deu a sua vida para que eu fosse resgatado, para que eu fosse salvo. E a questão é a seguinte: estarei eu disposto a fazer a mesma coisa? Que coisa? Morrer por Cristo? A dar a minha vida, se necessário, pela palavra, por ele? Esse é o desafio de Apocalipse. E nós vamos, então, confrontar com isso aí. E o livro está cheio desses exemplos. Eu citei alguns versículos ali, que é Apocalipse 1, 9, 6, 9, 12, 17, 14, 2, 24 e 12, 11. Todos eles, esses textos que nós vamos passar a examinar eles um por um, nós vamos encontrar esta realidade, esse chamamento, esta convocação para aqueles que se dizem servos de Deus, que são seguidores do Cristo, os cristãos na sua essência, que sejamos pessoas que também seguimos o exemplo do Senhor, ou seja, ele deu, se entregou por nós. Agora, estamos nós dispostos a fazer a mesma coisa? Né? Então João começa a dizer dele, como ele deu esse testemunho. Então ele começa dizendo: eu, João, irmão, companheiro de vocês, conforme o texto de Apocalipse 9, no sofrimento, olha bem, no sofrimento do reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Porque João estava preso, porque João estava sofrendo, porque ele estava dando testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava passando por um martírio, preso, isolado, sofrendo, não porque ele cometeu algum crime, mas porque ele estava pagando um preço por ser um seguidor de Jesus. Eu esqueci de falar, mas rapidamente ali, martírio significa tormento ou até morte infligida a alguém em consequência à sua adesão a uma causa, uma fé, como comumente os mártires, né? Grande sofrimento, grande aflição. Então João estava passando por um grande sofrimento, uma grande aflição, passando por um martírio, como ele mesmo afirma, porque ele estava dando testemunho da palavra de Deus, né? Então, dar testemunho é estar disposto a pagar com a vida, com o conforto, porque ele estava preso, estava isolado, estava sofrendo. Então, por que ele estava sofrendo? Ele estava sofrendo por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Quando ele diz do testemunho de Jesus, é porque ele estava também disposto a fazer aquilo que Jesus fez por ele. Este é o testemunho, este é o verdadeiro testemunho que devemos dar. E então, quando a gente se depara com isso, então nós somos imediatamente confrontados também. Será que eu estou disposto a passar por isso? Será que, se for necessário que eu passe por um sofrimento, por uma aflição, eu estarei alegremente disposto a fazer isso por testemunho da palavra de Jesus? Essa é a grande questão. Esse é o grande dilema que Apocalipse está a convocar, a nos colocar, a nos confrontar a todos aqueles que dizem ser cristãos. Jesus veio, morreu, entregou a sua vida, sofreu por causa do testemunho da palavra. E nós, né? Estamos também empenhados nessa causa. Então você vê, João estava nessa situação, conforme Apocalipse 9. Apocalipse 6, 9,
Ele diz aqui um texto, e aqui eu só vou pegar a questão do testemunho, mais na frente a gente vai estudar mais sobre o texto, e diz que quando abriu o quinto selo, debaixo da alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa, ali ó, e do testemunho que deram. Então a gente viu em Apocalipse 1:9, João preso por causa do testemunho. Aqui a gente encontra pessoas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus, né? Muitos apedrejados, muitos crucificados, inclusive dos seus discípulos, por causa do testemunho. Mais na frente a gente vai ver em Apocalipse 2:17 que o dragão irou-se contra a mulher, saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedeceram o seu mandamento, os que obedeceram o mandamento de Deus e se mantiveram fiéis ao testemunho de Jesus. O dragão se irou contra quem? Foi guerrear contra quem? Quem estava dando testemunho de Jesus. Dar testemunho de Jesus, meus irmãos, significa estar correndo risco de vida, né? De ser perseguido, de ser confrontado, de ser muitas vezes até colocado em situações em que a sua vida pode morrer, né? Pode morrer. Então eles obedeceram. O obedecimento resultou em testemunho, que é o martírio, a perseguição, a aflição, o sofrimento. E essas pessoas sofreram isso. Em Apocalipse 14:2 está aqui a perseverança dos santos, obedecer os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A perseverança dos santos, o testemunho dos santos, obedeceram e permaneceram fiéis. Não negociaram a sua fé, não barganharam o seu testemunho, nem barganharam a sua fé. Permaneceram firmes e pagaram, então, o preço. Essa é a perseverança dos santos. Apocalipse 24, esse texto é muito forte, né? Então ele diz que vi tronos em que se assentavam aqueles que havia dado autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados. A gente viu no versículo anterior, no Apocalipse antes, daqueles que morreram. Existe diferença entre morreram, que algumas versões vão dizer aqueles que foram assassinados, né? E aqui a gente encontra os que foram decapitados, porque os judeus, de um modo geral, eles eram mortos, e a morte aqui era aquela morte lenta. Era morte lenta, morte de cruz, morte por apedrejamento, as mortes mais sofridas. Mas os cidadãos romanos que se convertiam ao cristianismo, eles não sofriam uma morte lenta, eles sofriam uma morte rápida. Eles eram decapitados, por exemplo, o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele foi decapitado porque ele era romano. E como romano, ele tinha o direito à coisa de morrer rapidamente, ter uma morte rápida. Então, os cidadãos romanos tinham por direito não serem mortos crucificados, apedrejados, ou sofrer muito uma morte lenta. Eles morriam rapidamente, e a forma de morrer rápido era a morte por decapitação. Então, Apocalipse 24 vai dizer deles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido a marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqui é o famoso texto do milênio. Então, os irmãos percebam que testemunho é justamente estar disposto a isto, até mesmo a ser decapitado, ou morrer rapidamente, ou morrer sofrendo aos poucos. Apocalipse 12:11 vão dizer que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Qual é o testemunho que deram? Essas pessoas, muitas vezes jogadas em arenas para ser mortos por leões, famintos, por feras, eles tinham a opção de negar a Jesus e então não morrerem. Mas eles não fizeram isso. O seu testemunho foi pagar com a vida, pagar pelo sofrimento, pagar por aquele martírio diante da possibilidade de abandonar e negar o testemunho, ou seja,
desobedecer e desonrar o seu mestre, Jesus Cristo. Então, eles deram a sua vida diante da morte e não amaram a própria vida. E aí, então, a gente pensa assim, se por acaso vivêssemos nessa época, ou se hoje, como existe ainda cristãos, especialmente no norte da África, Coreia do Norte, em países na China, né, em cristãos que são hoje martirizados, ainda existem cristãos martirizados, será que eu estaria numa condição dessa de realmente negar a minha vida para seguir Jesus? É uma pergunta que tem que ser feita nas igrejas de hoje. Infelizmente ela não é feita, porque os cristãos hoje não querem saber disso, né? Quer saber de vitória, não quer saber de sofrimento, de martírio. Mas a realidade do Apocalipse daqueles irmãos do primeiro século, daqueles que deram o testemunho, eles viveram justamente isso. O Apocalipse, já entrando mais diretamente no texto, ele vai nos dar uma interpretação alegórica, como eu disse, muitas vezes até algumas vezes simbólica, mas vai trabalhar muito com números, né? Eu havia até falado a respeito de alguns números, e aqui logo de cara a gente vê a relação do número 7 com o número 3. O número 7 é o número de Deus, o número da perfeição. No 7 dias Deus fez o mundo, né? E o número 3 vai dizer também das coisas de Deus, das coisas celestiais. Então, toda vez que o número 7 é mencionado, nós temos esse sentido. O 3 também diz respeito das coisas celestiais. Isso não significa que ele pode estar apresentando, por exemplo, como as 7 igrejas, os 7 candeeiros, mas pode vir também em repetições, como por exemplo, como diz o texto de Apocalipse 1:3, quando ele diz feliz ou bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, existe 7 bem-aventuranças no Apocalipse, né? Em 7 bem-aventuranças. Então, o sentido pode estar diretamente ligado ao número 7, como pode estar ligado também a essas repetições, como é feliz 7 vezes, porque Deus aperfeiçoa essa felicidade, ou seja, a felicidade está justamente em Deus, né? E por isso que existe 7 vezes 7 bem-aventuranças, né? 7 vezes felizes. E observe que coisa interessante. Então o texto começa a dizer, feliz aqueles que lê a palavra desta profecia. Feliz aquele que lê essa profecia. Eu não sei porquê, né? Às vezes a gente até entende, mas não deveria ser assim, que quando a gente lê Apocalipse, acho que as pessoas sentem muito mais medo do que felicidade, né? Inclusive é um livro evitado de ler, porque a gente associa Apocalipse a coisas ruins, a destruição, a coronavírus, por exemplo. Hoje está todo mundo achando, é o Apocalipse. Esses dias eu estava até vendo na CNN, um pastor conversando com um neurocirurgião, e o cara perguntou para o pastor, e agora, o coronavírus representa o Apocalipse? Quer dizer, associa a doença, a desgraça, a calamidade ao Apocalipse. Então ele já vai dizendo aqui, ó, feliz é aquele que lê, né? Feliz é aquele que lê. Então a gente vê como o nosso conceito, a nossa definição de felicidade é bem diferente daquilo que é proposto por esse texto. E observe que diz, a felicidade não consiste só apenas em ler. Eu grifei aí, que os irmãos observem. Feliz é aquele, veja bem, que lê a palavra dessa profecia, é aqueles que ouvem e aqueles que guardam o que nela está escrito. Então perceba que é 3 vezes, 7 vezes alusão a 7 bem-aventuranças, e aqui logo em seguida a gente tem uma sequência de 3. Porque quem é feliz? É aquele que lê a palavra, feliz é aquele que ouve e feliz é aquele que guarda. Então não adianta só ler. Não adianta só ler e ouvir. Mas porque aqui a gente está dentro de um contexto em que as pessoas liam e as outras ouviam, porque naquele tempo nem todos ouviam. Então, quando as cartas chegavam, as pessoas se reuniam para ouvir. Então, existe até uma tradução que diz feliz aquele que lê e aqueles
que ouve. Inclusive está aí no texto, aquele que lê, porque um lia e os outros ouviam, mas todos teriam que guardar o que estava escrito. Então, a felicidade se completa nesse ciclo de 3, que é justamente relacionado às coisas celestes. A gente tem que ler, a gente que lê, quem não lê, escuta, mas tanto o que lê como o que escuta tem que guardar. Isso tem que entrar dentro de mim e ficar lá guardado. Isso tem que estar sendo trabalhado na minha vida. E o motivo, justamente, ele coloca no final. Porque é feliz aquele que lê, que ouve, os que ouvem, o que guarda, porque o tempo está próximo. Necessidade de tempo urge. Lembra, então, que tudo isso passa, tudo acaba, tudo é muito rápido. A vida, ela é efêmera. Então, o sentido escatológico na sua essência. Então, o número 7, eu falei, e o número 3. 7, perfeição, e 3, relacionado às coisas de Deus. Então, tenho que ler, ouvir e guardar aquilo que está escrito. É o que nós estamos procurando e tentando e buscando fazer. Então, aqui ele começa então dizendo, continuando dos versos 4 a 6 em diante, João, as 7 igrejas das províncias da Ásia, 7 no sentido completo, quando ele diz 7 igrejas, no sentido não só as 7, mas as 7 a todas as igrejas de Cristo, em todos os tempos, em todos os lugares do planeta, abrangendo a todas elas. Né? Ele se situa aqui na Ásia, mas representa todas elas de um modo geral, em todos os tempos, as da China, do Japão, a da Europa, dos Estados Unidos, enfim, a do Brasil, as de conquistas da Bahia, todas as igrejas, né? Então essa carta é escrita a nós, ela é endereçada a nós, a vocês, graça e parte. Aliás, graça e paz daquele que, olha bem a repetição do 3, o que é, o que era e aquele que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos dando também o significado da abrangência, da completude, né, da perfeição, do ensinamento completo, daquilo que não vai deixar reparos, dúvida, coisas faltando, né? Então, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, falando justamente da eternidade do nosso Deus Jesus Cristo. Veja, 3 dizendo das coisas de Deus. O que Deus é, era e há de ser. Deus é eterno, Deus que está acima do tempo e acima de todas as coisas. Então, João escreve às 7 igrejas, a todas as igrejas, da parte daquele, vindo de Deus, dos 7 espíritos, dá o entendimento, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar, que vai nos esclarecer, não vai deixar dúvida, vai preencher, vai responder a todas as questões. Então, João está direcionando um documento com justamente esta intenção, né, da parte de Deus para o seu povo, para justamente esclarecer, revelar, trazer a verdade, trazer o ensinamento de Deus para todos os seus servos. E ele continua dizendo, justamente no sentido aqui da palavra do martírio, né? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Jesus Cristo foi aquele, como testemunha fiel, que deu o exemplo, né? Ele deu o exemplo, tanto no sentido que eu coloquei de testemunha do seu martírio, né? O primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra, o padrão 3 de novo aí, ó. Aquele que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano reis da terra. Então, se referindo justamente à alusão a essa repetição do 3, das coisas que é de Deus, né? E ele diz, ele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Então ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados
por meio do seu sangue. Justamente outro padrão de 3. A gente vai ver muito isso na característica do livro de Apocalipse. Então, a testemunha fiel, primogênito entre os mortos, aquele que foi o primeiro que ressuscitou e não morreu mais, porque a gente vai ver que outros ressuscitaram, mas morreram de novo. Mas ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele morreu e vive eternamente, né? Ele vive eternamente. Então é esse Deus, esse Jesus Cristo, que foi a testemunha fiel, que foi capaz de entregar a sua vida, aquele que teve condição de fazer isso, né? Foi o primogênito, venceu a morte, é o soberano dos reis da terra. Não existe ninguém acima dele, não existe autoridade maior do que dele. Não existe nenhum rei, nenhum governante que está acima dele. E ele nos constituiu, veja bem, nos constituiu outro padrão, reino, sacerdotes, para servir a Deus o Pai. Ele nos convocou para sermos reis, sacerdotes e para servir, né? Rei, sacerdote para servir. E aí, então a gente tem a transição do Velho para o Novo Testamento, né? A nova configuração que era antes, que antes a gente sabia que tinha os reis e sacerdotes, mas todos eles agora se constituem uma figura só para sermos então servos a Deus o Pai, aquele que seja a glória, o poder para todo sempre. Então você vê que há um padrão ali seguido por 3, referindo-se à ação, àquilo que é da característica, né, das coisas de Deus. O Apocalipse vai seguir sempre esse padrão, que era, o que é, o que há de vir, né? Nos constituiu reino, sacerdotes para servir, a glória, o poder e todo sempre. Amém. É uma característica da literatura. Então João faz a apresentação de quem é que ele está apresentando, né? Em nome de quem ele está falando, quem o revelou, quem apareceu para ele, para que justamente desse credibilidade àquilo que ele está falando, né? Aquilo que ele está falando. Então, continuando, nós vamos então dar um andamento, e aqui ele vai dizer, né? Eis que vem como as nuvens. Aqui a gente então já tem uma certa similaridade com Mateus 24, né? Ele diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus Cristo? Quem são esses que verão? Os judeus. Foram eles que crucificaram Jesus. Foram eles que mataram Jesus. Então ele se refere aqui, o texto, justamente àquele mesmo contexto que a gente viu em Mateus 24, quando ele diz assim, como um relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem, com a clareza de que tudo vai ser percebido e visto. Então ele diz, é ele que ele vem como as nuvens, como diz também o texto que a gente já trabalhou muito, né? Aqueles textos de Isaías e tal, o que significa vir sobre as nuvens, que é a questão do juízo de Deus, né? Fazendo justamente a punição aos judeus, as mortes dos profetas. E aqui, mais uma vez, ele reforça isso, ele vem como uma nuvem, todo olho verá, até mesmo aqueles que trespassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa, assim será aquele dia, né? E nós vamos ver isso várias vezes, trabalhar isso mais lá na frente, com algum detalhe. Então, dia de juízo, como foi para Jerusalém, como há de ser também no final de todos os tempos. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, né? O primeiro e o fim, o que era e o que há de vir, quer dizer, o início e o fim, ou seja, a eternidade de Deus. Deus não tem começo nem fim. Ele usa a primeira letra do alfabeto grego, o alfa, e a última letra, o ômega, para justamente ilustrar isso, né? Ele está querendo dizer o quê? Ele é o A e o Z, né? O alfa e o ômega. O início e o fim, tudo começa nele, tudo termina nele. O que é, o que era e o que há de vir, novamente ele representa tudo isso, o Todo-Poderoso. O Senhor se apresenta justamente desta forma, como sendo o Senhor soberano, poderoso, aquele que é eterno, que é o início e que é o fim de todas as coisas. E prosseguindo aqui então, nós vamos vendo que eu, João, e aí ele começa a dizer, né?
irmão, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aquele texto que a gente já leu no início. João foi parar em Patmos por causa do testemunho. Ele foi parar em Patmos como sofrendo o martírio de Jesus Cristo, né? Toda vez que a gente vai falar isso aí, nós vamos dar uma refletida. Poxa, será que eu estou disposto nos dias de hoje a também ter essa mesma atitude de pregar? Então ele diz como aconteceu essa revelação. Ele foi para lá por causa do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, no domingo, né? Aqui uma alusão clara ao domingo, porque no dia do Senhor foi o dia que o Senhor ressuscitou. Ele achou em mim espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Ele estava em oração, em espírito, estava meditando, estava num estado, vamos dizer assim, de êxtase espiritual, né? Quando ele então ouviu uma voz forte como de trombeta. Para a gente entender o que é a trombeta, toda vez que a trombeta tocava nos tempos de João, significava que algo de muito importante ia ser anunciado, ou alguém muito importante ia chegar, um acontecimento de relevância, de muita seriedade, de notoriedade, uma coisa que todo mundo devia parar e ouvir. A trombeta justamente chama a atenção para isso. Então significa que o que ele ouviu, essa voz forte, firme, como de uma trombeta, deu aquela assustada em João e falou assim, vem aí algo de muito impacto, de muita importância, de relevância, como era realmente representado a figura da trombeta. Inconfundível quando a trombeta tocar, algo de importante, de muito importante, estaria então acontecendo. E dizia, escreve no livro o que você o que você vê e envia a 7 igrejas. As igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1, verso 11. Irmãos, Deus manda esta convocação para as igrejas e cita nominalmente essas igrejas, porque algo de comum, de relevante estava acontecendo com essas igrejas. A gente pode aplicar muito bem essa situação aos dias de hoje, a situação que essas igrejas vivem aos dias de hoje. Interessante que eu botei ali de 5 dessas 7 igrejas, 5 estavam envolvidas demais com o mundo, no sentido da política, no sentido da vida, vamos dizer assim, social, com os costumes. Elas estavam, de uma certa forma, vivendo uma vida um tanto quanto misturadas ao contexto mundano. Somente 2 que era Esmirna e Filadélfia, mas as outras estavam muito envolvidas com o mundo e a estrutura de governo. Se diz que as igrejas e o contexto da cidade, elas se envolveram e prosperaram muito, elas começaram a enriquecer, ganhar dinheiro, e foram favorecidas extremamente a questão do Império Romano. Não é? O Império Romano foi um império que teve uma característica em relação, por exemplo, ao culto. Ele não importava que a religião romana, aliás, que os cristãos, os judeus, tivessem o seu templo e cultuasse. Eles permitiam que isso acontecesse, mas eles queriam também que, no caso dos Césares, especialmente os Césares, que o imperador também fosse cultuado como Deus. Ou seja, você pode ter sua religião, você pode ter o seu culto tranquilo, abre a sua igreja, pode frequentar, mas é o seguinte, você vai prestar culto ao seu Deus e também você vai prestar essa reverência ao imperador, a Roma. Porque de um jeito ou de outro,
É Roma que está fazendo com que vocês prosperem, vocês ganhem dinheiro. O Império Romano realmente ele facilitou o comércio através das navegações, das estradas, né? Então, Roma permitia que a igreja existisse, mas elas tinham que ser uma igreja um tanto quanto promíscua. Promíscua, quando eu digo aqui, é que o culto não deveria ser dado exclusivamente àquela religião, qualquer que fosse a religião, eles não faziam distinção, mas contanto que houvesse concessões, ou seja, o imperador chegou, o culto, a reverência era dada também ao imperador. Então essas igrejas estavam vivendo muito envolvidas com essa dinâmica, aquela questão do que não tem nada a ver. O que tem a ver? E aí então a gente vai encontrar no texto a questão, e vamos ver um pouquinho mais na frente, a questão dos nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas. O que os nicolaítas diziam? Ele falava o seguinte: rapaz, o que tem você não quer crente e tal, mas o imperador chega, o que ele quer, só que você se ajoelhe, se reverencie ele. O que tem isso demais? Né? O que tem em você fazer essa concessão? A gente continua sendo fiel a Deus, mas a gente sauda o imperador, a gente faz essa concessão, uma coisa que não tem nada a ver, a gente faz, mas que isso vai mexer e vai alterar a fé? Não vai alterar nada. Então os nicolaítas, eles tinham essa vamos dizer assim, essa doutrina um tanto quanto liberal. Você pode ser cristão, mas pode também fazer sua gracinha lá com o imperador. É mais ou menos o contexto que a gente vive hoje no mundo, né? Você pode ser cristão, mas você pode também agradar um pouco o mundo, que não tem nada a ver. Nós temos que nos misturar mesmo, nós temos que ser pessoas que, vamos dizer assim, que nos relacionemos com as coisas, com o contexto, com a história, etc, etc, etc. Então, as concessões. Os nicolaítas defendiam as concessões. Você pode ser cristão, mas o que tem você fazer isso? Aquela questão do que tem nada a ver. Então essas igrejas, a gente vai ver com mais calma depois, elas estavam envolvidas diretamente com esta prática, este envolvimento da igreja e do mundo, né? O famoso Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Eu tinha um mundanismo dentro da igreja, existia práticas condenáveis que eles praticavam com a questão e com o ponto de vista de que isso não tinha nenhum tipo de problema, isso não tinha problema nenhum, era normal, é assim mesmo, as coisas acontecem, e era isso que pregava os nicolaítas. Então essas igrejas, quase todas, 5 delas, tirando Esmirna e Filadélfia, viviam justamente embaraçado com essas doutrinas e com essas concessões. Irmãos, antes de entrar adiante, há um texto na Bíblia que eu sempre me impressiono com ele, que é quando Jesus, ressuscitado, ele aparece aos discípulos. E entra muito bem aqui, eu coloquei esse texto de Lucas 24:12, que vai dizer dos discípulos no caminho de Emaús, porque João viu Jesus. E aqui no texto seguinte, a gente vai ver João novamente vendo Jesus. E aí a gente vai ver a reação de João nessas duas situações. E aí eu me lembrei disso, e que quando Jesus se ressuscitou, e o texto fala assim: Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro, quando ele soube que Jesus tinha ressuscitado. Abaixando-se, viu faixas de linho, mas nada afastou, e se voltou admirado do que acontecia. Ou seja, ele foi lá ver, que ouviu dizer que Jesus tinha ressuscitado, e então chegou no túmulo, o túmulo estava vazio, só estava lá as faixas e o lençol, o linho. Então ele ficou admirado, ficou, vamos dizer assim, assustado, ficou perplexo daquela cena. E naquele mesmo dia, 2 dos discípulos, e aqui é que entra a minha admiração com o texto, 2 discípulos que a Bíblia chama de Cleopas, e uns acham que talvez fosse até a sua esposa, Cleopas, que era um dos 70 discípulos, né? Não era diretamente os 12, mas era uma pessoa que havia estado, seguia constantemente, estava vendo Jesus.
né? Então, naquele mesmo dia, 2 daqueles que estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam indo para lá. E no caminho conversaram a respeito de tudo que havia acontecido. Aquela questão, Jesus morreu, ressuscitou, e aquela confusão toda, era aquela fofoca, o papo do dia. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O texto vai dizer que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Mas aqui eu vejo também que eles estavam tão envolvidos com os fatos, os acontecimentos em si, com aquilo que cercava, que estava acontecendo, toda aquela confusão, que Jesus encostou no meio deles e eles também foram impedidos de reconhecê-lo, justamente porque eles estavam com a visão mais, vamos dizer assim, ligados no acontecimento em si, né? No acontecimento em si. E o texto vai nos dizer coisas curiosas, né? Então ele perguntou, o próprio Jesus perguntou, ele lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus, né? Dá um aqui de João sem braço, como diz a história. E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é um visitante em Jerusalém, né? Você não sabe das coisas que ali aconteceram por esses dias? Ou seja, falou assim, você está em que planeta, meu amigo? Você não viu o bafafá que deu ali? O que estava acontecendo? Onde é que você estava? Você chegou de Marte, chegou de onde? Né? Como se fosse assim, mais ou menos assim. E Jesus, né? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de todo o povo. Então eles dizem aqui que ele era. Olha a visão daqueles que se diziam discípulos de Jesus, se referindo com uma coisa que passou. Ele era poderoso, ele era um homem de obras, de palavra, falava muito bem, fez milagres e tal, mas isso é uma coisa que o tornou famoso, notório. Ele trata o fato como uma coisa do passado consumado e resolvido, né? Vê como nós somos, né? Os discípulos de Jesus tratavam ele justamente isso. Ele era. Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente refletir também, como nós também, às vezes, pensamos bem parecido como eles. Mas o texto prossegue, né? Os chefes dos sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ou seja, mataram aquele que era poderoso com as palavras em obra. Então acabou, o fim dele acabou ali justamente nisso. E nós esperávamos que ele era, veja bem, nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção para Israel. Veja, irmãos, como a expectativa dos discípulos estava equivocada a respeito do sentido que era Jesus. Nós vamos, nesse estudo de escatologia, se deparar muito com isso. Nós estamos alimentando uma expectativa errada, como os próprios discípulos estavam alimentando. Eles estavam pensando na redenção do reino, vamos dizer assim, da redição do reinado de Davi. Até por isso os judeus não aceitou que Jesus seria aquele que viria. Então eles estavam alimentando essa esperança. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Hoje o terceiro dia. Hoje o terceiro dia. Já falou, se passou 3 dias, né? Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Eles estavam assustados. Em vez de vamos dizer assim, se maravilhar de que que o túmulo estava vazio, eles foram assustados. Cristãos assustados. Será que hoje o coronavírus também não está deixando todo mundo assustado? Aliás, muitas coisas nos deixam assustados, né? Engraçado que um fato que deveria servir de júbilo, glória, estava provocando nos discípulos susto.
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram a nos contar que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Veja bem, eles tratam a coisa como um boato, como um fato que não é verdadeiro. Eles falam que disseram que ele está vivo. Jesus falou tantas vezes que isso aconteceria e eles ainda não estavam crendo. E muitas vezes conosco é assim também. A gente está lendo a palavra de Deus, a gente estuda, é a premissa do texto que ouve, mas não guarda, né? Ouve, mas não guarda, lê, mas não guarda. E era o que estava acontecendo com ele. Disseram que ele estava vivo, né? E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como a Lucélia tinha dito. Mas não viram, eles continuam duvidando, tratando o fato como foi conversa de mulher. Mulher aqui no judeu não tinha credibilidade nenhuma. E justamente é isso que eles retratam aqui. Mas isso foi coisa da mulher, isso foi fofoca, conversa delas, isso não é verdade. Então ele lhes disse, olha que coisa interessante, que palavra poderosa que Jesus diz àqueles discípulos, está a nos dizer hoje também, como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram. Olha, nós demoramos a entender tudo aquilo que os profetas nos falaram. E é uma realidade para os dias de hoje. A palavra de Deus está aí a clamar, a nos falar. Esses mesmos profetas continuam anunciando e nós ainda estamos com dificuldade para entender. Estamos demorando, inclusive, em crer. Às vezes, quando a gente entende, a gente não quer crer. A gente quer crer do jeito que a gente muitas vezes entende e quer. Nós racionalizamos a nossa fé. E ele está justamente isso. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, isso tudo não foi dito, isso não foi tudo anunciado? Qual é então o motivo desse comportamento, né? E às vezes a gente sabe, por exemplo, que quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, quando as coisas vêm, as aflições vêm, as coisas acontecem, nós muitas vezes também estamos na mesma situação, a gente não assimila muito bem, a gente não entende, a gente fica assim, né? Perdido, assustado, sem entender. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Então tudo isso foi dito, meu amigo, tudo isso falou que ia ser assim. Né? A palavra de Deus alertou, ela falou. E aí então a gente chega no texto de Apocalipse 1:12. E ele então volta-se para aquele que falava com ele. Né? Consegue então voltar para aquele que falava com ele. E aí a gente vê então João, aquele que esteve tantas vezes com Jesus, aquele que estava constantemente com Jesus, semelhante como esses discípulos no caminho de Emaús que não reconheceram. E aí ele volta e vira e vê quem é. Então ele consegue descrever. Percebam que ele não diz que esse é Jesus. Ele dá características, mas ele não afirma. Por que ele não afirma? Porque ele não conhece. Então ele diz que este é semelhante ao Filho do Homem, né? Semelhante ao Filho do Homem, aqui vai dizer da divindade e da humanidade de Jesus. E é um texto que revela justamente isso, porque é uma das doutrinas mais atacadas pelos gnósticos no tempo de Paulo, foi justamente dizer que Deus era só homem, ou era Deus, uma coisa mais, outra coisa menos, ou só Deus, ou só homem. Então ele diz, ele era semelhante ao Filho do Homem, que diz que ele era Deus e era homem, divinamente humano, como a sua característica, né? E aí descreve como ele estava, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito. E aí vai dizer das vestes nobres, das vestes sacerdotais, que tudo isso reflete a um estado de adoração. Então Jesus, o Deus homem, que está justamente em uma posição de nobreza,
né, que está justamente com vestes sacerdotais. Aquele que morreu está em condição de ser, de nos representar diante de Deus, de ser a ponte, o Logos de Deus, conforme o texto original diz, o Logos de Deus. E esta veste, justamente com toda essa simbologia, vai nos levar a refletir sobre isso. Vestes nobres, tecido de linho, só era justamente os estudiosos da Bíblia, que os judeus eles tinham poucas roupas, né? Mas essa roupa, que era o linho puro, ela era usada justamente quando era levada ao templo, uma vez no ano. Essa roupa era muito especial para estar vestida durante o dia normal, o dia a dia normal. O dia a dia normal deles existiam roupas comuns, que eram muito poucas, mas esta roupa de linho era fina, né? Uma roupa especial, era usada quando ia ao templo, no sentido da adoração, de prestar culto a Deus. Então, ali, Jesus representa tudo nele, ali em si, nessa figura da divindade, representando como um homem que veio, morreu e agora está numa posição de nobreza, como sacerdote, junto ao trono de Deus na adoração. Não é? O texto vai dizer que sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. E esse texto vai nos dizer, simboliza, né, a sua eternidade, né? O sentido do branco e da lã quanto à neve, tudo nos remete à eternidade, aquele que vive para sempre, ou seja, aquele que era homem se tornou, Deus que se tornou homem, que hoje está numa posição de nobreza, como sacerdote, como junto a Deus. Ele agora também é aquele que sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, no sentido de que ele é eterno, conforme o texto anterior que diz aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, né? Os seus olhos eram como chama de fogo, e os olhos que chama de fogo é o olho que tudo vê, que consegue perceber não só o que está fora, como também o que está dentro, essencialmente tudo vê dentro. Né? Os olhos de chama de fogo representa o estado de onisciência. Deus, quando olha, vê tudo. Não tem como eu me esconder ou esconder algo diante de Deus, porque os seus olhos são como chama de fogo, ou seja, ele percebe, ele vê tudo. Nós estamos diante dele como desnudos, somos totalmente transparentes. Ele começa a descrever isso, então chega a dizer: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E os pés de bronze aqui vem com o sentido de esmagar uvas, né? Os pés eram usados para esmagar uvas, e o bronze significa juízo. Juízo para cumprir uma sentença. E quando ele diz, ele está como os seus olhos como ver tudo, como enxerga tudo, e os seus pés como bronze, aquele que vem para julgar e vem para pôr por debaixo dos seus pés, conforme o texto lá de Gênesis, que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Ele vem então como juízo, praticando o juízo, esmagando justamente isso e promovendo uma sentença, defendendo o juízo. A sua voz era como o som de muitas águas. E interessante aqui o som de muitas águas é que João estava em Patmos, uma ilha, né, que ele ouvia justamente o bater das ondas do mar, de muitas águas. E o muitas águas aqui nos ouvidos de João, ele tinha uma percepção muito clara do que era isso. Só que o sentido aqui de muitas águas vem dar no sentido da sua autoridade, na sua infalibilidade. Infalibilidade, voz de autoridade, voz com credibilidade e voz que não falha. Todo esse contexto representando aquele que era Jesus. Visão diferente daquele que João viu. E na sua boca, como diz aqui o texto, na sua boca
vinha como espada, né? Uma espada. O texto não está aqui porque boca vem da espada e a espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa palavra que nós temos em nossos dias. É boca como espada. Como a própria palavra vai dizer, espada de dois gumes que tem a capacidade de penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Esta é a visão que João teve. Então, quando ele viu, olha que coisa interessante, ele viu, e aqui não é alguém que nunca tinha visto Jesus, ele tinha vivido muito tempo Jesus, ele caiu aos seus pés como morto, ele entrou em pânico, ele ficou totalmente aterrorizado, ele desmaiou. E veja bem, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo. O texto, por mais apavorante que seja, a visão, por mais que seja aterrorizante, bem diferente, né? Você vê um homem de cabelo branco, com o olho, é, com, com os cabelos brancos como a neve, o olho como de fogo, os pés como bronze. Então, uma figura que assustou. Ele caiu apavorado, com medo, aquilo ali mexeu. Mas aí ele colocou a mão direita sobre ele e disse: não tenha medo. Irmãos, se é uma coisa que devemos também estarmos inspirados nessa palavra, é justamente esse, não sentir medo. Não somos a geração, não podemos ser uma geração de cristãos medrosos. Porque, por mais apavorante que seja o cenário, a situação, o Senhor está colocando sobre nós, sobre a nossa, na sua mão direita sobre nós. E a mão direita para o judeu tem muito sentido, muito significado, porque a mão direita é a mão da autoridade. Então, quando ele bota a mão direita, ele diz: eu tenho autoridade para dizer isso e para te dizer, não tenha medo. Estamos vivendo realmente dias de medo. Mas sinta a mão do Senhor sobre você e escute o que ele tem a dizer, como disse a João, em momentos de dificuldade, de problemas, de difíceis solução, como estamos vivendo os dias de hoje. Ele disse: não tenha medo. E por que não devemos ter medo? Porque ele se apresenta de novo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que vive, ou seja, eu venci a morte. O maior inimigo, ou o inimigo a ser derrotado, Jesus venceu a morte. Então, se ele venceu a morte, nos garante também esta vitória. Como diz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele diz: estive morto, mas agora estou vivo. Servimos a um Deus vivo. João, assustado, preso numa ilha, martirizado, sofrendo, ele tem essa visão gloriosa de Deus colocando a mão sobre o seu ombro e dizendo: não tenha medo, porque eu estou vivo, e não só apenas estou vivo, eu vivo para todo sempre. E ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno, conforme o texto, as chaves do Hades. Aquele que diz para nós, para os seus servos, os seus filhos, aqueles que têm Deus em sua vida, é aquele que diz para não termos medo. Mas por que não devo ter medo? Porque ele é eterno, porque ele está vivo, porque ele venceu a morte, e ele não só venceu a morte, como ele está vivo para todo sempre, e está nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado e engrandecido. Servimos a um Deus vivo, a grande revelação do Apocalipse, a grande tema, a grande revelação. Por mais que a gente se surpreenda com outra, essa não deve deixar de mexer com a nossa vida, com o nosso sentido maior. Jesus está vivo e ele tem tudo em suas mãos. Ele diz: tinha na sua mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, aquilo que eu falei lá. Ele tinha na sua mão direita, a sua mão de autoridade, as 7 estrelas. As 7 estrelas são as igrejas. Então ele tem sobre a sua mão todas as igrejas. As igrejas do Senhor Jesus Cristo está sobre a sua mão de autoridade, a sua mão forte, a sua mão direita. E ele diz que da sua boca saiu uma espada afiada.
de 2 gumes. Então, a espada afiada é o poder da sua palavra. A Bíblia é esse livro poderoso, que nós nunca não cansamos de falar dele e meditar nele, porque ele é a palavra de Deus, é essa espada, que apesar de ser palavra, ela tem um poder de penetrar, de mudar, de fazer com que coisas surpreendentes aconteçam. Né? É a sua palavra. Ele tem a igreja na sua mão, e na sua mão direita, e da sua boca sai uma espada afiada, que é a palavra de Deus. Palavra de 2 gumes, aquela espada que corta. E sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Então o rosto brilhava como o sol. E não se pode olhar o sol, né? Quem é que consegue ficar olhando para o sol? E aí então vê justamente o sentido da sua glória, da sua santidade, da sua pureza. Na visão de Isaías, quando ele olha, que olhou para Deus, e ele viu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem, né? Um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. Ele caiu, ele sentiu vergonha. O texto de Daniel, que nós vamos ver na frente, também fala mais disso. Mas Paulo, quando viu aquela luz, caiu literalmente do cavalo. As suas convicções foram derrubadas, porque diante da sua face, diante do seu resplendor, não se tem como encarar. Porque quando olhamos, o sentido mais profundo é esse, quando é a mesma impressão que Isaías teve, e agora João e Daniel também, que ele olha e vê o sol brilhando na face do Jesus ressurreto, ele percebe a sua condição, a sua situação, a fragilidade que é o homem, imperfeição, como nós somos ruins, pecaminosos, cheios de problemas e defeitos. Então, ai daquele que percebe isso, e quando ele confronta a sua vida com a vida da visão da face do Senhor, justamente é isso que ocorre. É isso que dá esta reação. O texto ainda continua, quando ele viu, caiu nos pés como morto. Então ele colocou a mão direita, mais uma vez, aquele texto que diz, não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todo sempre, tenho a chave do inferno, a chave do Hades em minhas mãos. Deus tem a chave de todas as coisas. Perceba a semelhança que o texto vai nos dizer de Daniel. Ele tem a mesma visão, só que muitos anos antes, até muitos anos antes de Jesus nascer, ele já tinha visto essa mesma visão de João. E perceba como elas são idênticas, né? Separado por tantos anos. E o texto vai dizer, e ouvi a voz de um homem que vinha do lar. E Gabriel dê a este homem o significado da visão. E quando ele se aproximou de mim, fiquei atemorizado e caí prostrado. A mesma reação de João. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere aos fins do tempo do fim. Ele revelando justamente a Daniel o que haveria acontecer no tempo de fim, aquilo que está revelando a João. Enquanto ele falava comigo, caí prostrado do rosto em terra, perdi os sentidos, e então ele tocou-me em mim e me pôs de pé. Na linguagem de Apocalipse, ele tocou-me com a sua mão direita e disse, não tenha medo, porque quem não tem medo, quem é servo de Deus, que não tem medo, também fica de pé. Amém? Todos os nossos objetivos que Deus quer para nós diante de situações de perigo, de conflito, como dias que estamos vivendo, é nos ver realmente sem medo e sempre de pé, preparados para todas as circunstâncias, mas de pé. E o Apocalipse terminando o capítulo 1, e eu já puxei demais no tempo hoje, já tem mais de 1 hora falando para os irmãos, e ele diz, escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que vão de vir. Então ele vai tratar de coisas que está acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Né? O texto lá no início vai dizer que em breve vão acontecer. Algumas realmente estarão acontecendo em breve. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu
na minha mão direita e dos meus 7 candelabros. As sete estrelas são os anjos e as 7 das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então eu falei lá que as 7 estrelas são as 7 igrejas. Não, as 7 igrejas são os anjos. São os pastores, os líderes, que o Senhor tem todos eles em suas mãos. E a gente vai ver mais na frente que esses pastores, alguns são bons, outros não são tão bons e outros são ruins, mas todos eles o Senhor tem nas suas mãos. E os candelabros são estas igrejas, são justamente nós que fazemos parte desse corpo de Cristo. Esse é o primeiro capítulo de Apocalipse. Traz, em síntese, o sentido do testemunho, do martírio, daquilo que é de fato dar testemunho a Jesus. Vivemos tempos em que precisamos refletir sobre isso. Testemunhar de Cristo significa justamente estar disposto a fazer e a viver como Cristo viveu e morreu e se entregou a si por nós. Será que nós também, se formos convocados, ou como sempre seremos convocados para dar testemunho, para mostrar ao mundo que também estamos dispostos a viver uma fé verdadeira, genuína e não fazer concessões, né? E aí a mensagem de que Jesus vem se revelando a João, mesmo preso, colocando a mão no seu ombro, um homem atemorizado, assustado, ele diz, não tenha medo. Para Daniel ele diz, colocou a mão em mim e colocou de pé, porque essa é a postura que o Senhor quer ver a sua igreja, os seus servos, sem medo e de pé, enfrentando momentos difíceis, dificuldades, dando testemunho, enfrentando o mal, mas sem medo e sempre de pé. Irmãos, que esse seja o nosso objetivo, né? Que esse seja o nosso sentido maior. Eu, às vezes, fico assim, pensando realmente, né? Fico assim, refletindo, se chegar a uma situação em que eu tenha que realmente estar confrontando a minha fé, a viver um evangelho desafiador. Hoje a gente vive tempos difíceis no sentido do seguinte, a gente está querendo muito de Deus coisas banais e fazer muito pouco para Deus. Até aquele pouco que muitas vezes a gente tem condição de fazer, a gente não faz. E eu fico pensando, o que seria da minha vida, né? Se eu de repente estar sendo confrontado a viver uma situação em que eu teria que colocar a vida em risco. Eu teria que abrir mão muitas vezes do meu conforto, da minha vida boa, de tantas coisas que eu tenho e que eu tenho como preciosa. E de repente desprezar e deixar tudo isso por amor ao Evangelho, amor a Jesus. O que seria de nós? O que seria de mim? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos avaliar muito bem essa situação e termos uma vida pautada naquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Dar testemunho de Deus, de Jesus, é viver uma vida com base no martírio. Eu não estou desejando isso para ninguém, mas se for o caso, se de repente você tiver que passar por um momento de confrontação como aqueles irmãos que nós vamos ver no texto de Apocalipse passaram, seríamos nós capazes de fazer a mesma coisa? Que o Senhor nos abençoe e nos faça refletir seriamente sobre a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. Amém?